Oi, eu sou o Ricardo e eu falo de Bíblia. Eu estava essa semana conversando com Deus sobre uns textos, sabe, que tem tocado no meu coração. E, cara, tem uns textos que a gente lê sempre. Tipo, esse texto especificamente, eu ouço falar dele desde que eu tenho, tipo, 6 anos de idade. Minha mãe já falava sobre isso comigo desde que eu tinha 6 anos de idade. Ela sempre. Eu vou ler o texto para você ver. Abre aí, por favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, você certamente conhece esse texto. Romanos capítulo 8, verso 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu ouço isso desde que eu sou criança, verdade. Desde que eu sou criança. Minha mãe sempre falava disso para mim. Eu tive o privilégio de ser criado e de ter nascido num lar cristão. Minha mãe era cristã. Eu não tive meu pai por muito tempo. Meu pai nos deixou quando eu ainda era criança. Mas assim, uma coisa que minha mãe sempre insistiu é em me ensinar sobre a palavra de Deus, ensinar aquilo que era o que o Senhor tinha posto no coração dela para a minha educação e para o meu crescimento espiritual. E ela sempre falou muito desse texto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente costuma lembrar disso quando as coisas correm mal, né? Quando a gente tem uma dificuldade, ou tipo, tive uma perda de um familiar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu perdi o emprego, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu carro quebrou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente entende que todas as coisas, afinal, são todas as coisas. Eu, contudo, me deparei com uma realidade que vai mais para frente. Tipo, eu resolvi estudar um pouco melhor esse texto. E para estudar esse texto, a gente precisa estudar o contexto, já dizia o pastor Luciano Subirá, né? E aí, avançando um pouco mais, ele, logo a seguir, no versículo 29, ele fala sobre porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Não estou dizendo se você é calvinista, ou se você é arminiano, ou se você tem outra corrente teológica que faça sentido para você. Não é esse o tema desse vídeo. O tema desse vídeo é o que vem logo a seguir. É que a gente se esquece muitas vezes que uma carta ela não é escrita em capítulos e versículos. Quando você vai escrever uma carta para uma pessoa, para um amado, se é uma pessoa que você vai escrever uma carta para uma namorada. Então, capítulo 1, verso 1. Minha querida Maria, como você tem passado? Como foi essa semana? Versículo 2. Aqui foi tudo bem, versículo 3. Como é que está seu... Você não faz isso. Você não faz isso. Uma carta é uma carta, é um texto corrido. E Paulo, quando escreveu aos Romanos, nessa altura, ao mesmo tempo em que ele fala, a gente precisa entender que quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os textos que vêm antes e que vêm depois estão ligados àquilo. Claro, eventualmente mais para frente ele pode mudar o assunto e tal, mas nesse contexto especificamente, o que a gente vai ler agora tem a ver com o texto de Romanos 8, 28. Escuta só. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Daquelas coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outro versículo que está chapado, que todo mundo está estampado em tudo que é camiseta por aí, está estampado no para-choque dos caminhões. É um versículo, eu poderia dizer, trivial. Quando alguém pergunta, fala aí um versículo da Bíblia, e alguém pensa, eu acho que eu não consigo memorizar nenhum versículo da Bíblia. Mas eu sei aquele. Se Deus é por nós, quem será? Quando não usa João 3,16. Mas, no versículo 32, olha isso, velho. É isso que desbloqueou uma cena muito interessante na minha cabeça. Diz assim, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? E eu pensei, isso tem que ter ligação, bicho. Isso tem que ter uma ligação com aquele texto lá de Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso tem que ter a ver com: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? E eu fiquei pensando, isso tem que ter uma ligação, cara. E eu pensei, que coisas são essas? Que coisas são essas? Porque todas as coisas, se você pensar, todas as coisas cooperam, então as coisas más também cooperam para o bem. As coisas boas cooperam para o bem, as coisas más cooperam para o bem. Mas quando ele fala todas as coisas, cara,
é que o Senhor está disposto a fazer absolutamente tudo. E sabe como eu descobri isso? Vai lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, olha o que ele diz, Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Você... É porque assim, por quem Jesus Cristo morreu? Por quem Deus mandou o seu Filho? Aí você vai dizer, foi por mim, foi por você, foi pelas pessoas, foi pela humanidade. Sabe qual é a minha resposta para por que Deus mandou, para que Deus mandou, por quem Deus mandou o seu Filho? A resposta é, para os seus inimigos. É isso que você ouviu. Deus mandou o seu Filho, o único Filho, para morrer na cruz em favor, não de mim, não de você, mas dos seus inimigos, que por acaso somos eu e você. Que por acaso somos eu e você. Entenda, quando a gente diz assim, entregou o seu filho para morrer pela minha esposa. Minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Entregou o seu filho para morrer por mim. Eu sou uma pessoa incrível. Entregou o seu filho para morrer pelos diáconos da igreja, pelos meus pastores, são pessoas maravilhosas. Pelos meus vizinhos, são pessoas maravilhosas. Então Deus mandou o seu filho para morrer por essas pessoas que são tão boas. É verdade. Mas Deus mandou seu Filho para morrer por essas pessoas, por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos alvo da ira de Deus. Então é uma coisa que precisa ficar muito clara. Deus não mandou o seu Filho para morrer por pessoas inocentes, por pessoas boazinhas. Deus mandou o seu Filho morrer por seus inimigos. Você tem capacidade de entender isso? Você seria capaz de entregar o seu próprio filho para morrer por causa de um inimigo? Porque a própria Bíblia diz, pode ser que por um justo alguém se alegre em morrer, mas ele morreu pelos injustos. E aí eu volto para Romanos 8,32. E ele diz, aquele que não poupou o seu único filho, antes, ou seja, pelo contrário, o entregou por nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe o que são todas essas coisas? Deus não vai dar um filho dele menos do que ele deu para um inimigo, cara. Entende isso? Ele, por causa de um inimigo, ele deu aquilo que era mais precioso dele, aquilo que ele tinha de maior valor. E agora ele diz, para vocês que agora não são mais meus inimigos, Efésios 2, vocês agora não são mais meus inimigos, para vocês que agora não são mais meus inimigos, o que é que eu não vou dar para vocês? O que é que eu tenho que é mais importante do que eu fiz pelos meus inimigos que eu não vou poder fazer por vocês? Por isso, queridos, eu queria mesmo que você tivesse esse entendimento de que não é porque você merece. Não é porque você merece. É porque você não merece. E é exatamente isso. É aqui que chega a graça. É aqui que a graça alcança. Sabe? Porque se fosse porque eu mereço, se fosse porque eu fiz uma coisa boa, por causa dos meus atos, por causa das coisas que eu fiz de bom, não era graça. Era mérito. Não era graça, era mérito. Eu fiz por onde eu recebi. Isso é mérito. Graça. É graça. É receber de graça. É um favor que alguém faz de graça, sendo que você não merece, sendo que eu não mereço. Portanto, quando você pensar nessas tais todas as coisas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando você pensar em Romanos 8,32, que diz, como não nos dará com ele graciosamente todas as coisas, você precisa lembrar e pregar para si mesmo, pregue para si mesmo, que todas as coisas às quais ele se refere, são todas as coisas que estão abaixo daquilo que é o sacrifício de Cristo. Ponto.
Tudo que vier abaixo do sacrifício de Cristo, Ele tem poder para te dar. Como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Agora, muita atenção. Tem gente orando pela destruição de irmãos. Tem gente orando pela destruição de governos. Tem gente orando pela maldade. Tem gente fazendo de Deus, de pedidos que faz a Deus, obra para o mal. Atenção, queridos. Essas coisas não só desagradam a Deus, como podem atrair para você mesmo a própria ira de Deus. Ao mesmo tempo que Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega e ganha uma bênção, Deus também não é um espírito maligno que você vai para a encruzilhada, faz uma petição e espera dele que alguém morra ou que seu marido volte ou que, enfim, que fulano resolva deixar a esposa para ficar com você ou que Deus abençoe. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos vídeos que vamos ter por aqui. Esse canal nem nome tem ainda. Não tem no meu coração ainda. Mas no coração de Deus já tem. Tem. Eu estou certo que tem. Deus te abençoe.